Oi, gente, bom dia, tudo bem? Vindo trazer mais uma live para vocês. Aqui é a Yala Martelo, compartilhando o conhecimento que eu tenho sobre a vida, energias, terapias com você, com o propósito de trazer bênçãos, trazer iluminação para você, trazer consciência, coisas que te fortalecem e te nutrem, na intenção de te fortalecer interiormente mesmo. E hoje a gente vai falar de como a gente percebe a realidade e como interagir com a nossa percepção de realidade e com as pessoas de uma maneira mais saudável, tá? De uma maneira mais harmônica, para a gente poder criar para a gente uma vivência humana de relações saudáveis, de cada vez mais felicidade, cada vez mais bem-estar, tá? Então, isso vem para te trazer uma mudança. Se você aplicar as questões que eu vou falar, entender, se conectar, você vai se transformar mesmo para melhor, porque isso realmente muda a vida da gente. Bom, vamos lá. Nós somos compostos por vários corpos, certo? E aí, alguns desses corpos, eles ressoam com o nosso emocional. O que a gente sente de emoção, às vezes pinta a cor que a gente vê no mundo. Então, o que acontece? Senti uma emoção aqui, aí eu joguei essa emoção pro mundo e tô pintando o mundo daquela cor, daquela emoção que brotou de dentro de mim. Então, é como se o mundo fosse uma tela, sabe? E a gente ficasse pintando ele o tempo todo, se expressando. E aí a gente tem os sentimentos positivos e a gente tem aqueles lados nossos que não são sentimentos positivos, que são sentimentos desagradáveis, desarmônicos. Isso interfere em como a gente percebe o mundo, porque aí a nossa atenção vai estar voltada para onde está esse sentimento, né? Eu tô falando do mundo, e aí tem as pessoas. O ideal não é você sair pintando as pessoas com teus sentimentos, não, tá bom? Eu gosto de falar isso porque a gente vai entrar em relações aqui. O que acontece? Quando uma pessoa interage com outra, existe uma coisa chamada projeção, tá? Isso acontece nesses contatos rasos. E aí, tipo assim, você interage ali rapidinho, e aí você pega o que você tá sentindo, emana na pessoa, e aí você pinta a pessoa daquela cor e percebe a pessoa daquela forma. Você percebe a si mesmo também, mas às vezes você não se auto-percebe não, tá? Às vezes só percebe quando você coloca essa cor pra fora. E aí o que acontece? As pessoas, em verdade, elas são almas. Elas sentem, elas elaboram a realidade do jeito delas. E elas fazem isso também, né? De projetar nos outros. Assim que a gente cresce, assim que a gente aprende. Mas eu quero trazer outra possibilidade aqui para vocês na interação com as pessoas, tá? Essa outra possibilidade se chama eu não achar nada sobre o coleguinha. Eu preciso fazer uma inter-relação ali no dia a dia que ela seja neutra, se ela não pode ser positiva. Se ela for positiva, não, joga a cor bela no coleguinha assim, que isso vai fortalecer ele, já vou te falar como fazer isso de maneira verdadeira. Mas interaja com o coleguinha sem achar nada sobre ele. Isso é muito louco, né? Porque a gente tá achando tudo o tempo todo sobre a gente, sobre o mundo, querendo formular a nossa realidade, entender para interagir melhor. Isso é uma coisa completamente desafiadora e é um exercício para você pôr no dia a dia, que é o não julgamento, né? Então, quando você faz esse exercício, tem uma pessoa na minha frente. Se eu não consigo conectar de coração com ela nesse momento, e se eu não consigo trazer um tom positivo, uma cor brilhante, uma cor feliz, uma cor amorosa, uma cor respeitosa, deixa eu só não fazer nada, né? Deixa eu só não achar nada. Aquela pessoa me falou isso, deixa eu não tirar conclusões sobre isso e agir com o que eu tenho, né? Então vamos lá, percepção de realidade. A gente tem uma energia que é nossa e a nossa composição energética, tá?
Então, o que é essa composição energética? Emoções, pensamentos, sentimentos, voz da alma. Quando a gente está na voz da alma, a gente está em ponto zero, tá? E o que é o ponto zero? Tem uma live aí te explicando certinho o que é o ponto zero e como ele pode te ajudar na sua vida. Mas basicamente está explicado lá. É onde você está nessa neutralidade, no seu próprio coração. Você está em si. Só estando na sua presença mesmo, tá? E aí você consegue ser neutro diante das situações, e aí o próximo passo de ser neutro é você se conectar em verdade, com a verdade daquela alma, e não com as projeções dela também, tá? Porque isso acontece também. Você projeta as coisas nas pessoas e as pessoas projetam as coisas em você, como você percebe as coisas. E aí, se fica nesse jogo de projeções, não tem união real, não tem cooperação real, tem só máscaras interagindo, não precisa ser assim, tá? Principalmente com aquelas pessoas mais próximas de ti, aquelas que pelo qual seu coração pulsa mais forte, pode ser uma interação dentro de uma verdade. E aí temos a nossa composição energética, nossos pensamentos, o nosso inconsciente. E aí, o que acontece no nosso inconsciente? Ele elabora a realidade para nós, né? Sem que a gente peça. Então, por isso que tem muito hoje em dia esse negócio de reprogramação do inconsciente, tratar o inconsciente, porque se a gente trabalha com amor, com carinho, com dedicação, com cura, nesses circuitos inconscientes, a gente consegue realmente mudar a vida, mudar como a gente percebe o mundo, como a gente reage diante das situações. Porque uma reação é um movimento, um comportamento que partiu de algo que está no seu inconsciente, né? E é lá que as coisas têm que ser trabalhadas para trazer a mudança real, o crescimento real. É um projeto mais lento, mas é algo que vale a pena, é algo que se sustenta, sabe? Então é isso, aí a gente fica projetando as nossas cores, o que a gente sente nos outros, e a gente enxerga a realidade dessa forma. Tipo, hoje eu tô sentindo verde. Aí o que tem na minha frente? Aqui tem um guarda-roupa, vou ver esse guarda-roupa, vou sentir que ele é verde, mas não, ele é branco. E aí a gente tem que conectar na realidade, né? Nessas coisas, quando isso acontece. Então, para a gente estar bem firmado em terra e ter uma relação saudável com o mundo, o que a gente precisa fazer? Pô, tô sentindo verde dentro de mim. Aí tô olhando para esse guarda-roupa, mas ele não é verde. Mas eu sinto que ele é. Mas aí eu olho e falo, isso aqui é branco, tem uns marronzinhos, tá? O que fazer com isso? Quero emanar uma energia verde, então, para cá. Isso é válido. Então, emane essa energia verde de cura, põe um propósito nela para que ele seja abençoado por essa coisa boa verde que tem dentro de você, certo? As pessoas, as mesmas coisas. É possível que a gente perceba a alma das pessoas, tá? E às vezes tem muitas camadas, né? E na gente também, como as pessoas nos percebem, tem muitas camadas dentro de uma relação, entre a verdadeira essência da pessoa e o outro ser humano. Porque essa interação de alma é uma interação que tem que passar pelas camadas e curando as camadas e desabrochar a ligação de alma, certo? Essa relação firme. E aí, esses níveis de máscaras, esses níveis de composição e configuração energética do ser, o ideal é que eles sejam olhados, amados, para que eles abram o caminho, né? Para a interação verdadeira, para a interação com a verdade. E aí, o que acontece? A gente tem que buscar interagir com essas camadas do ser ao nosso redor, com essas camadas do mundo também ao nosso redor, pra gente viver uma vida boa, pra gente viver uma vida saudável, que é o que todo mundo quer. Eu acredito muito, né, que conscientemente todo mundo quer se sentir bem, ter relações saudáveis, consigo mesmo e com o outro. Então começa aí, nesse trabalho do inconsciente, da gente olhar para o próprio comportamento, olhar para o que eu estou sentindo, e será que o que eu estou sentindo não é o que eu estou vendo ao meu redor ou no outro? Se sim, se houver essa possibilidade,
vai lá para o ponto zero, fica neutro. E você fica neutro e deixa a neutralidade te curar, porque na neutralidade Deus consegue colocar o amor divino, te preencher com o amor divino e agir na tua vida, tá? E aí, o que acontece? As pessoas, elas são 360 graus, né? Elas são um universo, você também é um universo. Você tem diversas expressões do seu ser e as pessoas também. E aí, o que a gente faz quando a gente quer ter interações saudáveis com o mundo? Começa a instalar dentro de você a pergunta: o que eu admiro nessa pessoa? De maneira verdadeira, sabe? E geralmente o que você admira no outro, você também tem o potencial dentro de você, tá? Mas começa a se perguntar isso: o que eu admiro nessa pessoa? E sente, tá? E aí, olha para as coisas que você admira, abençoa as coisas que você admira e comunica. Poxa, isso faz muita diferença. Na minha experiência, assim, na minha vivência humana, a gente tem os momentos de olhar para a sombra, curá-las, abençoá-las, mudar a rota para poder ser melhor, e o momento da gente se amar, da gente se reconhecer, se valorizar. Esses dois são momentos importantes, né? E aí o que acontece? Quando a gente pega e fala pro outro assim: nossa, sabe isso aqui? Isso aqui eu identifico que existe em você e eu admiro isso. Você tá dando pra pessoa algo precioso quando você faz isso, quando você agradece ela de algo. Porque geralmente a sociedade é novo esse movimento, sabe? Essa comunicação não violenta, esse movimento de autovalorização, de valorização das potencialidades positivas. A gente vê que na psicologia positiva isso é algo que está crescendo agora, que está surgindo agora, né? Então, para a nossa sociedade, isso é algo novo. E é um novo que vale muito a pena, é um novo que cura, é um novo que transforma, que muda vidas para melhor. Então, assim, olha ao seu redor, é aquela coisa, né? Não foca no problema, foca na solução. Aí existe o problema aqui, deixa eu baixar as soluções, deixa eu elaborar as possíveis soluções. E aí você vê, não tô com nenhuma solução específica para essa questão agora. Deixa eu ver uma coisa boa que tem aqui, uma coisa que eu admiro. Coloca essa palavra dentro do teu ser, admiração. O que eu admiro nessa situação? O que eu admiro nessa pessoa? O que eu admiro em mim? E comunica. Comunicação é uma coisa muito importante. Porque o que as pessoas geralmente fazem? Elas ficam achando que o outro vai sentir, né? E muitas vezes sente, tá? Mas não é regra, tá? Você nunca sabe o que tá se passando dentro do coleguinha. Não é regra. Então, não ache que a pessoa vai conectar na telepatia, mesmo que ela tenha telepatia. É real telepatia? É real. Acontece? Acontece. Mas acontece com todo mundo? Não. Então, a gente precisa fazer o seguinte: comunicar com todo mundo, que aí já fica pré-estabelecido dentro de você, que você vai se comunicar sobre o que você sente, pensa. E aí, quem não precisar de comunicar, vai ser comunicado da mesma forma, que aí você vai fazer esse favor à pessoa, né? E ela só vai falar assim: não, era isso mesmo. Mas a comunicação é uma coisa importante. Qual comunicação? A comunicação de trazer esses tons positivos, essas verdades que você percebe sobre o outro. Não tô falando pra você sair inventando coisas sobre o outro e ir falando, porque quando a gente, tipo assim, conta uma coisa que não é real, essa coisa desmorona, sabe? Então, você vai falar para a pessoa com quem você está se relacionando: poxa, muito obrigado por fazer isso por mim. Nossa, esse serviço aqui que você fez, muito legal, admiro isso nesse serviço. Ou essa atitude tua, admiro isso, mostra essa bênção, mostra essa virtude. É legal fazer isso o máximo possível e isso vai harmonizando, curando as relações e te curando também, porque te ensina a reconhecer o belo, tá?
E a beleza da alma, ela tem muito a ver com Jesus, né? Com Tiferet, né? Que é a partir do meu aprendizado, né? Eu sempre aprendi e ainda tenho muito a aprender, mas tenho muito forte dentro de mim que Jesus traz a beleza da alma, sabe? E a beleza tá aí pra gente ver e reconhecer e investir e deixar interagir com a nossa beleza também. Então, deixa o que você acha belo dentro de si desabrochar para junto da beleza das pessoas, sabe? A beleza é sempre o que você admira. A gente identifica a beleza vendo, poxa, o que eu admiro? E aí tem as partes das pessoas que a gente não admira tanto. Aí você fala, não, isso aqui, deixa aqui, isso aqui não conectar, coloca o aviso, não conectar e conectar com o belo, conectar com a beleza, tá? E aí assim, você não vai achar nada sobre não achar nada sobre o coleguinha e trazer o que admira. Trazer, se precisa ser falado dessas coisas as coisas que não são agradáveis, elas precisam ser tocadas no assunto também, né? Mas trazer sempre de uma forma com ponto neutro, tá? Trazer de maneira neutra. E se você não puder abençoar, fica só no neutro, mas se você puder, abençoe também, traga soluções, tá? Traga pontos positivos em relação a como aquela questão já se transformou para melhor. Essa é a parte que você vai fazer. Agora, a parte que o outro vai fazer cabe a ele, cabe como ele vai interpretar a realidade que você trouxe. Cabe a ele também ter esse discernimento, né? De se colocar no ponto neutro, de se permitir não tirar conclusões sobre as coisas, enxergar a si mesmo, né? Sentir a si mesmo. Então, se projetou algo em você para aquela pessoa que você abençoa ela, poxa, você sente, poxa, o que eu tô trazendo aqui não é nada disso que aquela pessoa parece que reagiu, mas eu abençoo ela para que ela perceba realmente a verdade e ela se cure dessa projeção que ela fez. Sempre assim que a gente interage, tá? Sempre num tom de abençoar, porque é realmente o que vale a pena e é realmente o que cura, tá? Fazer você mesma se sentir amada e o outro também, quando você puder, porque tem que sempre ser de maneira verdadeira. Ninguém é perfeito, tá? Todo mundo veio para esse planeta Terra para trabalhar alguma coisa em específico, né? Porque aqui é um educandário da alma. E essas coisas elas vão ser trabalhadas e principalmente nessas interrelações. E eu trago esse conteúdo para ti para você entender a dinâmica das interrelações, levar isso para o teu coração e deixar que as relações na sua vida se transformem, ter mais consciência sobre como é e maneiras de se lidar cada vez melhor, numa espiral de cura, numa espiral de bênçãos. Então, a diferença você faz na vida de uma pessoa apontando os pontos de beleza, fazendo ela se sentir amada, quando for real. Sempre baseado na verdade do que você sente, que está no coração, né? A verdade não é a verdade que se mantém, que pulsa, a verdade ela não é um fato, tá? A gente tem os fatos que são verídicos, mas a verdade que eu falo é aquela verdade de alma, aquilo que tá por trás das coisas, que o coração sente. E aí você traz desse ponto de verdade que existe dentro de ti. É algo que você sente muito forte. E aí você põe com cuidado no mundo, com cuidado da maneira como é verbalizado, como é expressado, tá? Então, poxa, tô sentindo amor por essa pessoa. Como que eu posso demonstrar isso? Eu posso falar, eu amo você, ou eu posso falar, fazer um carinho, dependendo da pessoa, né? Pode ser várias formas de atitude, de demonstrar, mas sempre de maneira verídica, sabe? Comunicação, tá? E se você não puder fazer a pessoa se sentir amada, se sentir admirada, qual que é
o protocolo para você ter relações ainda assim saudáveis. Ponto zero, assiste lá a live do ponto zero que você vai entender. Tô num aperto aqui, não tô conseguindo acionar o ponto zero, ou agradecimento, admiração, tô em aperto. O que fazer, né? Quando estou vendo sentimentos negativos que estão pintando minha realidade, que esses sentimentos provavelmente são meus, muitas vezes as pessoas se sentem angustiadas, sufocadas, ansiedade, né? Uma coisa muito comum que acontece no planeta. O que fazer? Aí a gente faz uma coisa que aí você aciona a humildade, que é pedir ajuda de maneira sincera. Você se põe em ponto de recebimento. Você abre seu coração para receber a ajuda divina. Você tira essa máscara de que eu posso tudo, eu consigo tudo. E você pergunta para o ser humano, ou para Deus, ou para qualquer coisa que você sentir no seu coração. Você tem algo com o qual você possa me ajudar nesse momento? Ponto de ajuda. E o que acontece com esse ponto de ajuda? A pessoa vai pegar aquilo que ela está identificando em ti e trazer o que ela pode. Ela sempre traz o que ela pode a partir daquela situação. Quando isso é realizado de maneira sincera, o pedido de ajuda e a oferta da ajuda, pode ser que aquilo não te alivie naquele momento específico. Porque o que acontece? Essa limpeza vibracional das emoções, das sensações, das energias mais densas, elas têm um tempo de cura, né? Elas têm um tempo de processamento. E aí, enquanto isso, você resiste. Aí você aciona a resistência, tá? Aciona a resistência, entrou pelo ouvido a ajuda daquela pessoa, se sentiu que mudou na hora, é incrível, agradece. Se não mudou na hora, o que você faz? Fica em pausa e espera que a ajuda ela vai trabalhar no seu campo, ela vai despertar coisas em você, tá? Ela vai desabrochar em você a verdadeira ajuda, né? Ela vai ter efeitos em você. E quando você oferecer ajuda a outra pessoa, eu quero te lembrar aqui que é algo muito importante. Você ajudou de maneira sincera, você expressou amor, você expressou carinho, você expressou cuidado, então fica tranquilo que aquilo vai repercutir. Pode não ser na hora que você espera, que todo mundo é meio imediatista, né? As redes sociais, informação para todo lado, papum, que é as coisas para ontem. Mas a paciência, ela dá frutos incríveis e frutos verdadeiros, certo? Então a ajuda que você ofertou, que você ofereceu, ela desabrocha. O que a gente precisa fazer, ter a paciência, ter muito, muito forte dentro da gente que aquilo que foi ofertado, quando é a semente boa, né? Aquilo desabrocha. Aí tem a história, desabrocha em uns terrenos e outros não. Eu verdadeiramente, eu não acredito que é dessa forma, tá? Eu acredito assim, que você pôs a bênção, pôs a ajuda, pôs a boa intenção, aquela boa intenção vai achar onde que tem terreno bom dentro da pessoa. Pode tocar ela de um jeito assim que não é nada a ver com o que você esperava, mas vai desabrochar em algo bom, tá? Tem terrenos bons e terrenos ruins, sim, mas eu não acredito que você pode falar assim, essa pessoa é um terreno bom ou essa pessoa é um terreno ruim, tá? Eu acho assim, esse lugar da pessoa vibracional aqui tá positivo, tá receptivo, e esse lugar dela não tá. Então deixa eu colocar no lugar que tá receptivo. Na hora que for a hora, essa bênção que entrou, esse amor, essa ajuda, vai chegar lá. Porque sempre chega, né? Na onde tem que chegar. Então, não fazer isso com as pessoas também. Entender que as pessoas, elas são uma complexidade, um universo complexo. E o que consiste um universo complexo? É simples? Mas é complexo ao mesmo tempo. É tipo assim, uma coisa coexiste com a outra, tá? As pessoas, elas existem. E aí existem de maneiras harmônicas e desarmônicas em vários
momentos da vida. Isso é um movimento, né? Às vezes a gente pulsa, esbarra numa característica nossa aqui que não tá sendo legal, e aí age de uma maneira que depois você avalia e fala, podia ser melhor, e aí você vai crescendo dessa forma, sabe? Porque é como se o movimento de expansão da alma fosse assim, e às vezes vem uns trem e esbarra, assim, mas é só um esbarrão, sabe? É só um esbarrão, fica tranquilo. E aí a gente não pode caracterizar uma pessoa como solo ruim totalmente ou como solo bom totalmente, tá? Sair da dualidade do bem e do mal. Então, o que eu gosto de trazer? A consciência que eu gosto de trazer é que as pessoas elas têm características, tá? Características harmônicas que fazem bem para ela mesma e, consequentemente, aos outros, e características desarmônicas que podem causar desarmonias internas e externas. Todo mundo tem isso, tá? Pelo menos nesse planeta eu consigo constatar que funciona dessa forma. E aí, o que acontece? Uma pessoa pode ter um traço negativo que fere ela mesma e aí fere os outros, e ao mesmo tempo algo incrível que cura e traz felicidade. E isso acontece dentro de um ser humano que existe e que é o mesmo ser humano, entende? Então, a trazer essa concepção da integração, que é o E, né? E aí eu trago uma sugestão também, ao invés de você falar, essa pessoa é um coração muito bom, não fale mais, não tira mais da tua cabeça para descrever seres e coisas. Mas ela tem isso, mas não, ela tem o valor, aquela pessoa tem o valor dela, todos têm o seu valor, todos têm uma grandiosidade. Aquela pessoa muito boa de coração e ela tem essa questão aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou olhar para o coração dela e falar, pessoa, você tem um coração muito bom, que você seja abençoada para você curar em si essa questão tua aqui. Você pode ser real, você pode falar das coisas que você vê que causam algum tipo de desarmonia para o outro e para as pessoas ao redor. Mas mostre sempre que você também vê tudo que ela é, a grandiosidade, que as pessoas elas precisam ter noção de si. E o que acontece, né? Já percebeu que pode ser que acontece um evento assim, que deixou a pessoa triste, e aí começa a pintar tudo de triste, querer desistir das coisas. E aí quando é feliz, começa a pintar tudo de feliz e vai, a felicidade é o mundo. Aí quando se depara com algo triste, aí cai o mundo. Não precisa ser assim. Desenvolver a consciência lá no nosso inconsciente, lá nas entranhas do nosso ser, da integração. Aconteceu essa coisa aqui que me causou esse efeito. Deixa eu me abrir para que a próxima coisa que aconteça comigo se apresente de maneira melhor. Então, o que eu gosto de fazer? Acontecendo coisa muito boa e aí a gente sempre fala, nossa, qual que é a coisa melhor que vai acontecer? Aconteceu alguma coisa que desagradou, que pegou em alguma coisa interna ali, que tá te mostrando um negócio teu ali que você tá precisando, sabe? Que precisa harmonizar, curar. E aí te deixou sentindo meio assim, porque essas coisas acontecem. O que você faz? Fala assim, universo, eu tô aberta para um evento positivo, um evento de alto impacto positivo na minha vida. Aí você joga isso pro mundo e deixa o mundo te devolver. Aí você espera, aí você vai viver, você vai focar, você vai fazer esse exercício, que é uma constante. Focar na admiração, perceber as coisas boas, quando a tua atenção começar a te chamar para esses tons que podem ser doloridos, desarmônicos, desconfortáveis, você abençoa esses tons até que eles não se tornem mais desconfortáveis para ti. Então eu faço muito esse exercício no meu dia a dia, quando tem algo que eu avalio, né? É ideal a gente se avaliar para poder crescer, né? Sair tanto desse automático. Eu avalio, esse evento me despertou um tom
um tom desagradável. Deixa eu abençoar esse evento toda vez que eu vê-lo, para que ele se torne primeiro neutro e aí depois as bênçãos, né? E a gente começa a fazer isso com coisas simples, né? Com carro, com coisinha. Eu tava com a cor do carro, né? Então eu comecei a prestar atenção numa cor do carro e falei, poxa, essa cor de carro tá me fazendo sentir desconfortável. Como que eu vou curar isso? Comecei a abençoar. Sempre que eu via aquela cor de carro, eu abençoava. E aí começou a se tornar outra coisa para mim. De tanto que eu abençoei, e aí eu comecei a sentir essa bênção que eu coloquei nessa cor do carro, entendeu? Essa gratidão. E começou a surgir, eu comecei a prestar atenção em outras cores de carro que também eram neutras ou muito legais para mim. Então, pessoas também são assim. Você vê características nas pessoas que podem te fazer se sentir desconfortável, abençoa, agradece, e isso vai se ressignificando à medida que você vai fazendo esse exercício. Questões que você quer que fique mais leve, que você cure em você. Nossa, eu agi assim, de novo. Deixa eu abençoar essa coisinha linda aqui, ó. Muito obrigado por me mostrar de novo que isso eu preciso melhorar, que isso pode melhorar. Eu abençoo a mim mesma para ser uma pessoa melhor e me abro para melhor. É sempre esse exercício. É sempre esse exercício mental, exercício comunicativo de você para consigo mesmo e você para com o outro. À medida que você vai fazendo esses exercícios, tá? Você não precisa fazer tudo de uma vez, você pode focar em uma coisa ou outra, mas as coisas elas vão se harmonizando, elas vão ficando cada vez mais tranquilas, cada vez mais pacíficas e mais fáceis de se lidar. E a gente vai se descobrir no mundo, tá? A gente vai se descobrir na interação com o dia a dia e na interação com as pessoas. Importante você sempre se perdoar para poder oferecer o perdão aos outros. E o perdão não é você deixar de considerar algo, entende? É você olhar, abençoar e soltar. Olhar, abençoar e soltar. Até que isso não seja mais nenhum tipo de autocrítica ou crítica ao outro, que isso seja só neutro, tá? Então, esse é um movimento importante também. Eu podia ficar falando muito aqui sobre o movimento energético do perdão, mas como a gente está falando de percepção de realidade, de inconsciente, eu achei legal trazer essa questão específica, né? Esse pedacinho do iceberg do que é o perdão, e trazer muito forte, né? Percepção de realidade. Então vamos lá, o que eu quero que fique aí dentro de ti? A gente pinta o mundo, quem faz isso é o nosso inconsciente. Você pode observar como está sendo essa pintura a partir do que você está prestando atenção. E essa pintura ela pode ser sempre mais bonita, mais colorida. Como você começa de maneira consciente mudar o comando, abençoar. Você olha como é e você abençoa. Você olha como é, respeita como é e abençoa. Olha como é, respeita como é e abençoa, tá? Existem esses movimentos de percepção de realidade, movimentos energéticos. Tem a ciência que às vezes você percebe as relações humanas e as coisas não realmente como elas são, mas como seu inconsciente pintou. Esteja atento, né, aterrado e engajado no momento para que você tenha uma percepção cada vez mais neutra e aterrada dos eventos, sem atribuir tanto sentido e depois atribuindo um sentido mais leve, mais feliz. Não tô conseguindo focar na admiração das pessoas, ponto zero. Tô conseguindo, vamos lá, vamos mais e vamos mais. Tô no momento de aperto, acionar a ajuda, acionar a humildade. Isso são movimentos que a gente vai fazendo, como se fosse um treino de academia, sabe? Aí esse músculo vai se fortalecendo e você tá cada vez mais forte, cada vez mais forte, cada vez mais forte. E assim as coisas vão se sedimentando de uma transformação real,
na sua vida. Relação com as pessoas, comunicação, não tirar conclusões sobre o coleguinha, porque agora, a partir de agora, você sabe que isso acontece, de você perceber uma coisa do coleguinha, uma camada do coleguinha que não tem muito a ver com o que é realmente o que foi dito, que foi expressado, e não tem tanto a ver também com a essência dele, ainda que ele tenha expressado algo que você tenha certeza que foi falado. Dá crédito para a essência dos outros, tá? Abençoa a alma das pessoas e vamos investir na alma das pessoas, pelo amor de Deus. Precisa de mais gente assim no mundo, sabe? Vamos investir na alma, vamos investir na felicidade, na união, na cooperação. E você sabe que isso não tem muito a ver com o que você conhece da essência daquela pessoa, aí você fala assim, vamos, tem esse ponto de melhor aqui, eu abençoo para que seja curado, tá? Falei, só para falar que é possível ressignificar os fatos na sua vida, é possível ressignificar a interação com as pessoas e modificar relacionamentos sempre para melhor, sempre para melhor. Você pode pegar essa concepção inconsciente que você tem, que foi lá carimbada no teu ser, na tua história, e começar a trabalhar isso dessa forma que eu te falei. Tá bom? Eu abençoo todos vocês, eu agradeço por vocês terem acompanhado esse vídeo, essa live até aqui. Que vocês sejam muito felizes e que isso tudo que eu trouxe possa trazer cura, felicidade, uma vida mais tranquila para vocês, tá? Até mais.